Bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindas à nossa live semanal. Para você que está assistindo isso no replay, eu sou Dri Conde, cartomante oraculista, treinadora comportamental, e toda segunda-feira, ao 12h01, eu venho aqui trazer as respostas das cartas, as caixinhas que vocês abrem nos finais de semana, aqui nos meus stories. Lembrando também que às segundas-feiras, nesse horário, eu faço uma análise das cartas, da carta que traz a energia do dia, da segunda-feira e também dessa semana que está começando hoje. Deixa eu beber uma água antes de começar. Olá, então, vamos trazer primeiro a análise da carta que foi a carta do dia de hoje, que foi a carta das estrelas. Vou trazer aqui, deixa eu pegar aqui, onde é que está o meu baralho? A pessoa começa a live e não sabe onde colocou o baralho. Aqui. Aí o cabelo solta, o prendedor cai, é assim que acontece, gente. Nossa, nem sei aonde caiu o meu prendedor de cabelo. Achei. Aqui. Adoro essas coisas acontecendo ao vivo. Vocês sabem que a gente tá num período de Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, para quem não entende nada de astrologia, né? Eu vou dizer para vocês, nossa, meu cabelo não tá parando preso nem por um decreto, mas vamos lá. Agora sim. Mercúrio retrógrado, para quem não entende nada de astrologia e fica só ouvindo falar nesse período, ai meu Deus, Mercúrio retrógrado, é porque Mercúrio é o planeta, o arquétipo que rege as comunicações, o trânsito de informações, tudo que é esse meio digital que a gente se comunica aqui, que a gente faz live, o e-mail que você manda, a compra online que você faz, tudo que está relacionado a esse meio de troca de informações, a troca de comunicações entra na seara, vamos dizer assim, na regência de Mercúrio. E quando Mercúrio entra, né, astrologicamente falando, quando Mercúrio entra na retrogradação, ele vem trazendo uma energia de revisão, mas também de muita confusão nas comunicações, de muita confusão, de comunicação truncada, informações que se perdem no meio do caminho. Que mais? E-mails que não chegam, que não são abertos, distrações, mal entendidos. Tudo isso vai entrar na seara de Mercúrio retrógrado. Né? Por que eu comecei? Se você caiu de paraquedas aqui agora e sabe que aqui não é um canal de astrologia, né? Embora eu estude astrologia, eu não sou uma astróloga, mas é porque aqui já começou tudo, cai um negócio, cai outro, e demorei para conseguir a conexão aqui no Instagram para entrar, enfim. Então são as coisas que acontecem nesse período. E aí, assim, para os astrólogos vão fazer uma análise mais aprofundada, porque diz que o caminho que Mercúrio passou, né, no último trânsito dele, né, e é por onde ele retrograda, por onde ele volta, são exatamente aquelas áreas do mapa natal da gente, ou da nossa revolução, que a gente precisa rever, que a gente precisa retomar. Então, aí consultem, se vocês têm astrólogos que dão suporte para vocês, aí essa área vocês já vão consultar as pessoas que entendem realmente do assunto. Eu tenho uma astróloga que me acompanha já desde 2000 e
10, com 14 anos, e assim, eu faço revolução solar todos os anos, né? Perto do meu aniversário, da minha data natal, eu sempre faço, e é impressionante como os caminhos, né? A revolução solar, ela dá aquelas possibilidades do nosso ano solar, me mostra aquilo que está favorecido no meu mapa, aquilo que eu preciso prestar atenção, e é impressionante como essas informações geralmente se confirmam, né? É muito legal, gente. Se vocês quiserem uma indicação de uma excelente astróloga, muito experiente, eu falo assim, aquelas astrólogas das antigas, pode me mandar um direct que eu compartilho com vocês o contato dela, que ó, super bom. Mas vamos lá. Vou começar, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou começar falando da carta do dia de hoje, né? Geralmente eu coloco lá nos stories a carta do dia e coloco um comentário, coloco, né, o cardzinho falando das palavras-chave, das manifestações dessa carta. Mas hoje eu quis fazer diferente. Hoje eu quis trazer essa carta aqui para a live para conversar com vocês sobre elas, que foi a carta das estrelas. Eu vou dizer para vocês o seguinte, quando eu de manhã eu faço, né? Vou te contar para vocês como é esse processo da carta do dia que eu trago para cá. Todo dia de manhã eu acordo, faço minha meditação, venho para cá, para o meu escritório, entro em concentração e peço a manifestação da carta do dia. Então não é uma coisa assim feita a la Bangu, tá? É algo que a gente concentra a energia para fazer. E hoje ficou muito forte essa carta das estrelas para mim na hora que eu tirei essa imagem aqui de focos de luz no céu. A carta das estrelas, tradicionalmente falando, e se vocês forem ler livros tradicionais de cartomancia, sempre falam, sempre trazem, os autores sempre trazem duas palavras-chave recorrentes, né? Falam que as estrelas estão ligadas à espiritualidade e à proteção espiritual e que as estrelas estão ligadas a coisas que se multiplicam. São duas coisas. Alguns autores também, principalmente autores mais modernos, que têm um estudo e uma visão da cartomancia mais moderna, falam sobre as questões tecnológicas, né? Que as estrelas estão ligadas à tecnologia. Bom, e aí falam muito também que essa é uma carta positiva. Porém, eu tenho o entendimento de que as cartas, todas as cartas, elas têm polaridades, que são geralmente representadas aqui fazem o contraponto com a carta de naipe. Não é regra, tá? É o geralmente. Porém, elas sempre têm dois lados. Todas as cartas têm um lado sombra e têm um lado luminoso. Na carta das estrelas, o lado sombra, e que veio muito forte a percepção hoje, na hora que eu olhei essa imagem aqui, ela me trouxe imagens de guerra. Né? Embora assim, aí você vai falar, nossa, essa carta aqui não tem nada a ver com guerra. Mas foi muito intenso, porque eu não sei se vocês, assim, eu quase não tenho assistido TV aberta, vou ser muito franca com vocês. Eu sei que está acontecendo vários conflitos no mundo e tudo mais, mas eu não assisto TV aberta e eu restringo o meu acesso a notícias a uma vez por semana. Então, o que eu vejo nessas cartas aqui? Quando a gente vê aquelas imagens na TV de ataques com mísseis, com drones, essas coisas assim, tá? Podemos ver aqui também, então, isso foi a sensação que eu tive, não foi uma sensação boa,
E como eu sei que a gente tá rolando vários conflitos no mundo, a gente sabe que tem Ucrânia, Israel, enfim, um monte, né? Que parece que o povo só gosta de brigar, nunca vi. Enfim, cansa, né? A força do patriarcado é a força da guerra, né, gente? É complicadíssimo. Mas, enfim, voltando aqui para a carta, foco. Essa carta aqui me falou disso, me remeteu a isso. Literalmente a múltiplos pontos luminosos no céu, não necessariamente estrelas. Espero que eu esteja errada. Mas se eu pegar a vibração dessa carta aqui para hoje, e considerando que a gente está num período de Mercúrio retrógrado, que já interfere em comunicações e interfere em toda a tecnologia, eu posso trazer para cá isso, porque essa carta, nas interpretações modernas, ela me fala de tudo que é tecnológico também. Ela me fala de internet, ela me fala de computadores, ela me fala de redes. Então, o que é que eu posso trazer para essa carta aqui que está vibrando nessa segunda-feira, que está abrindo a semana? E a carta que abre a segunda-feira é a carta da semana, é a carta que vai levar a vibração dela pela semana. Eu posso esperar notícias, fatos relacionados a questões de tecnologia. Tá? Hoje, né, como eu falei, eu vejo as notícias uma vez por semana, faço uma geral. Hoje, por exemplo, eu vi uma das gigantes da informática, que é a Intel, que é uma das maiores indústrias que trabalha de fornecedoras de processadores, de microprocessadores, né? Quem viveu lá os anos 2000, né? O Intel Pentium, não sei o que, é essa da Intel, tá? E que ela teve uma perda catastrófica na Bolsa de Valores, uma queda de ações assim absurdas, tá um caos danado. Então, posso esperar notícias, né? Porque a gente sabe que quando você tem um movimento desses de Bolsa de Valores, principalmente de queda de uma grande corporação que tem ramificações, olha aqui as estrelas, ela não tem raízes como a árvore, a carta da árvore, mas ela tem ramificações, porque a carta das estrelas tem uma característica muito interessante. Ela multiplica tudo o que está ao redor dela. Então, aqui eu tenho uma bom dia, Ana Angélica. Eu tenho uma multiplicidade de fatores que podem vir no decorrer dessa queda, por exemplo, de uma grande indústria, de uma grande corporação ligada à área da tecnologia, né? Mais do que ligada, praticamente está no sustentáculo da área tecnológica, que são os microprocessadores, que é a CPU que faz os nossos computadores funcionarem, vamos dizer assim, celulares e etc, etc. Então, mais uma vez, eu tenho um alinhamento da linguagem oracular, no caso, a linguagem cartomântica, com a linguagem astrológica. Vocês verem como as energias elas são sincrônicas. Eu estou falando de dois sistemas diferentes, mas que estão me trazendo informações afins. O que está no céu, no astrológico, e o que está se manifestando nas cartas, tá? Eu posso ver aqui também, nessa carta aqui, que começa a semana, fogos de artifício, posso ver aqui focos de incêndio. Então, o que eu posso ter durante essa semana? Eu posso ter notícias, tá? Algum evento com muitos fogos, ou, por exemplo, que a gente está num período que ainda solta-se muitos balões, infelizmente, em algumas cidades que tem essa cultura muito forte.
incêndios, eu posso ter um aumento de focos de incêndio nas regiões que estão mais secas, que o centro-oeste do Brasil, principalmente esse período é muito seco, então a gente pode ver muito disso, tá? Posso ver um aumento infelizmente, de focos de conflitos no mundo, tá? Porque, como eu falei, isso aqui remete muito quando a gente vê aquelas imagens de ataques, de guerras, de mísseis, daqueles fogos no céu, né? E como as estrelas têm essa característica de expansão, de ramificação, de multiplicação, nós podemos ver também esse aumento, ok? Na parte luminosa das estrelas, né? Agora que a gente falou do lado mais sombrio dessa carta, vamos falar do lado mais luminoso dessas estrelas. O que elas significam? Aí sim, elas trazem a sabedoria que vem do alto, elas trazem a conexão à espiritualidade. Então, eu posso ver eventos, vivenciar, ou eu posso ver no noticiário, né? A gente tem tanto no nosso pessoal quanto no mundo ao nosso redor notícias, eventos, coisas que deixa eu ver aqui. Hoje está prevista a visualização de estrelas cadentes, muito legal. É uma conexão, Sara, isso é uma conexão, tá? Você vê, o que eu falei, eu não estou acompanhando o noticiário, então realmente assim, eu não. Então, a Sara já está trazendo aqui um evento que é literal, tá? A gente tem que lembrar sempre da literalidade das cartas do Lenormand. Esse baralho ele tem isso, a gente aprofunda, mas ele também é muito literal. Outro dia, por exemplo, foi muito interessante, fazendo aqui um parênteses. Eu fiz uma tiragem para mim pessoal, do meu dia, né? E aí veio a carta do Sol e a carta da Foice. E aí eu fiquei elaborando o significado do Sol, é a luz, é a energia, eu vou ter, né, talvez uma baixa de energia. Eu falei assim, cara, será que eu vou ficar doente? Alguma coisa assim. Você sabe o que aconteceu, gente? Faltou luz na minha casa. Cortou literalmente a luz. O Sol e a Foice, cortou a luz. Pronto. Foi literal. Então, assim, a sacada, a informação que a Sara trouxe aqui está literalmente, são pontos de luz no céu. Espera-se uma passagem de estrelas cadentes, meteoros, né? Luzes no céu. É isso que a gente tem. Nesse lado luminoso das estrelas também, a gente pode ver, por exemplo, notícias de grandes manifestações religiosas, né? Algo do gênero, ou alguma corrente do bem, alguma manifestação nesse sentido, porque a estrela está muito ligada a assuntos mais elevados, a assuntos espirituais, a nossa proteção espiritual. Então, hoje, por exemplo, é um dia favorável a essa conexão com o mais alto, com a nossa espiritualidade. Talvez seja um dia que você vá para um culto, que você vá para uma sessão, uma palestra numa casa espírita, ou que você vá para o seu terreiro, ou que você vá para o seu barracão, ou que você vá para a sua igreja, e que tenha essa manifestação da espiritualidade. E ela está muito favorecida. É um momento, um dia em que esses assuntos estão muito favorecidos. É um dia de uma energia mais sutilizada, ok? Isso que as estrelas trazem para o nosso dia de hoje e para essa semana que está começando nessa segunda-feira. Beleza? Bom, hoje, deixa eu pegar aqui agora as perguntas de vocês, né? As perguntas feitas nas caixinhas do final de semana. Dando tempo, eu ainda respondo outras perguntas aqui, tá? Eu acho que hoje vai dar tempo. Vamos lá.
Vou começar aqui. Alguém me perguntou, vou voltar ao meu antigo emprego? Então, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta está aqui, mas se não tiver, de repente vê no replay. Vamos lá. Lembrando, quem está inscrito lá no grupo, na Rota da Mudança, hoje a gente tem encontro às 19 horas. Confiram lá no grupo, a prática de hoje vai ser muito interessante, vai ser a nossa prática de encerramento, tá, gente? Hoje é o nosso último dia lá nesse grupo, conforme eu combinei com vocês, a gente vai fazer uma semana de práticas. Vamos lá. Vou voltar ao meu antigo emprego? Vamos tirar 2 cartas para essa querida. Bom, aqui eu tenho a carta do cão com a carta do coração, me dizendo que existe uma ligação muito forte e pessoal, de amizades, talvez com esse grupo de trabalho, e que por aqui é possível que isso aconteça, tá? Talvez você seja chamada de volta para esse trabalho por alguém com quem você tem uma relação muito próxima, muito afeto, uma relação de amizade muito profunda, uma conexão muito grande, e você talvez sim possa receber um convite para voltar a esse antigo trabalho. Se for uma coisa que você realmente quer, que bom, né? Eu desejo que isso aconteça mesmo. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Meu filho N vai aceitar a separação sem maiores transtornos? Situação complicada isso, né, gente? Essa questão de aceitar uma separação. Eu acho que um relacionamento tem que ter 2 lados, né? Ninguém pode querer impor alguma coisa ao outro. Quando eu recebo perguntas assim, eu realmente fico muito chateada. Porque não era para acontecer esse tipo de coisa mais, né? A pessoa aceitar ou não aceitar. Quando se toma uma decisão e uma relação se rompe, termina ali, eu acho que não tem essa de aceitar, né? É o que é, a vida é o que é e as escolhas são o que são. Vamos lá, então, responder a essa pergunta aqui. Ó, as estrelas aqui. Eu tenho aqui a carta das estrelas e a carta do envelope, né? Me dizendo que essa situação está indefinida, mas que vai haver ainda muitas movimentações. Eu não sei, a pessoa, lógico que aqui eu não tenho detalhes do que está acontecendo, mas se é uma separação em que uma parte não está aceitando, por assim dizer, que, enfim, é possível que haja múltiplas intercorrências, múltiplas situações, criando obstáculos para essa situação se desenrolar. Então, assim, por aqui eu acredito que não vai aceitar, né? E que ainda vai haver alguns desdobramentos que não estão manifestados, porque o envelope ele me traz coisas que estão fechadas ainda, ele está fechado, ele não está aberto. Pode ter também questões aí, se é uma pessoa que não está aceitando, vamos dizer assim, e está criando problemas que levem a ter questões judiciais, por exemplo, medidas restritivas. É muito possível que isso aconteça e aconteça com uma certa quantidade de vezes,
tá? Então, infelizmente, não. Eu acho que é uma questão aí, talvez, de não sei que idade a pessoa tem, ou, né, esse filho tal, mas que talvez falte aí um adultecimento dessa pessoa para entender as coisas como gente grande, né? Enfim. Vamos lá. Mais uma pergunta. Esse ano me casarei? A pessoa que fez essa pergunta, não sei se está aqui na live, quer saber se esse ano vai se casar. Vamos lá. Por aqui, eu vou te dizer que é possível que sim, mas que não é uma coisa boa para você, tá? Não sei se você tá noiva, como é que tá o seu relacionamento, mas por aqui é possível que sim, mas é um casamento que traz dor. Não é um bom caminho. Então, não sei se você quer se casar, eu acho que se você fez essa pergunta, você quer, né? Mas talvez não seja um caminho feliz, pelo que está aqui. A gente teria que explorar mais a situação. Com 2 cartas só, eu não tenho como fazer, como abranger a situação toda, tá? Mas de antemão eu te falo que não será bom para você. Me parece algo muito pesado, uma relação muito pesada, com essas 2 cartas se manifestando, tá? É um sim, mas um sim, assim, sim, mas pensa bem se é isso que você quer mesmo. Porque pode ser que não dê bom. Meu financeiro irá melhorar? Vamos lá. Não. Eu tenho aqui a carta dos peixes com a carta do caixão, que me fala de um período de escassez que ainda demora a passar. É como se você estivesse vivendo o fim de um período da sua vida e que ainda... porque aqui eu tenho os peixes antes do caixão, tá? Vou só explicar para vocês por que eu tô te dando não, porque essa combinação do caixão eu já falei outras vezes para vocês que podem também ser um começo. Mas aqui a carta dos peixes, que é a carta que representa o dinheiro nesse baralho, ela saiu primeiro. E depois eu tirei a carta do caixão, tá? A carta do caixão, ela fecha, ela encerra definitivamente tudo o que vem antes dela. Então, se os peixes tivessem saído depois do caixão, a resposta seria sim, vai melhorar, porque encerrou um período de escassez e iniciou um período de abundância, mas nesse caso é o contrário, tá? Eu não sei se você está trabalhando, se você está oferindo uma renda nesse momento, mas eu ficaria atenta, porque pode ser, inclusive, que você tenha como se fechasse a torneira, entendeu? Um corte na renda que você tem. Então, a situação não melhora. Para a gente poder saber mais e te dar um direcionamento, aí eu realmente precisaria fazer uma consulta completa com você, tá? Então, assim, se for possível, meu anjo, economiza, tá? Cuida do seu financeiro direitinho, porque a maré literalmente não está para peixe. Outra pergunta. Hoje eu acho que vai dar tempo de vocês fazerem mais perguntas aqui na live, tá?
Não tem, o pessoal não fez muita caixinha esse final de semana, então dá pra gente... Eu acho que vai ter espaço pra gente fazer. A gente tá no horário legal. Tô falando pouco hoje, né, gente? Tô meio devagar hoje, não sei se vocês estão percebendo, mas é que eu ainda tô em crise de fibromialgia e tô com dor, então tô meio capenga, Mas vamos para frente. Comprarei a minha casa na praia? É a pergunta dessa seguidora. Por aqui eu tenho a chave e tenho o envelope, então parece que sim, tá? Parece que haverá o fechamento de um contrato e que você vai comprar a sua casa, tá bom? Por aqui é sim, não tem nem muito o que comentar. A chave, porque aqui está trazendo literalmente uma chave para vocês. E aqui, dentro do envelope, eu posso ter assinaturas de contratos, documentos, então sim, é muito possível que você compre a sua casa na praia, ok? Que bom, parabéns! Eu tenho muita vontade de voltar a morar na praia, mas por enquanto ainda não está rolando. Vamos à próxima pergunta. É o fim da linha para mim e para... Vou botar M, para não expor a pessoa, ou ainda tenho solução? Então, eu vou falar assim, olha, é o fim da linha para mim, porque eu tenho que responder um sim ou não, tá? Então, eu vou assim, é o fim da linha para mim e para a pessoa, que começa com M. Vamos lá. Ah, agora meu gato resolveu querer sair. Espera aí, Frajola. Não. É um período de instabilidade emocional, mas a resposta é não, tá? É possível que você tenha uma mudança surpreendente na situação, ok? E por enquanto não vejo um término. Essas cartas não me indicam um término, pelo contrário, me indicam uma mudança na situação para melhor, porque o buquê é uma carta que me traz notícias boas, ela me traz alegria, ela me traz assim, aquele gás, aquele up, tá? Então, e o navio aqui trazendo uma mudança, uma instabilidade que traz uma mudança, ok? E uma mudança para melhor. Por aqui eu não vejo um término nesse momento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eu devo pedir demissão para empreender? Estou exausta. Ó, bem-vinda ao clube, irmã. Devo pedir demissão para empreender? Eu já me vi nesse lugar, tá? Isso mexe comigo. Essa pergunta mexe muito comigo, porque é um lugar em que eu já estive e eu te entendo perfeitamente. Com muito, assim, posso dizer que aí eu tenho lugar de fala. Que é difícil, é muito difícil estar exausta, é muito difícil você não ter essa clareza, é muito difícil você não ter orientação e nem uma sustentação, às vezes, até mesmo social, para tomar uma decisão dessas. Uma questão de valores. Vamos ver se eu consigo te ajudar, né? Aqui vem a exaustão, o cansaço, o esforço repetitivo e a carta do caixão fechando esse esforço, encerrando esse esforço, dando fim nele. Então,
a resposta para essa pergunta é sim. É sim. É o momento, tá? Porque aqui encerra completamente o período de exaustão e desse esforço que você está vivendo, tá bom? Então, é o seu momento. Agora, para saber detalhes, como, quando, é aquilo que eu sempre falo. Aí só a gente fazendo uma consulta completa, uma avaliação, para entender a situação e te dar o direcionamento de como fazer isso, né? Porque, beleza, você toma uma decisão, mas dessa decisão você tem gente que efeito louco é esse. Eu fiz um gesto e o negócio fez efeito. Ai, que lindo, adorei. Não sei o que eu fiz, não, mas tudo bem. E aí, o que a gente. Aí perdi até o fio da meada. Sim, voltando à questão da demissão. Para você saber, para você ter clareza de como fazer, a partir dessa decisão, das escolhas que você vai fazer, aí realmente só a gente fazendo uma leitura, tá? Para entender o seu momento e te dar o direcionamento, te dar a clareza de que rota que você vai seguir para fazer essa demissão. Porque tudo bem, você decide, né? Vou pedir demissão para empreender, tá? Mas você não vai simplesmente chegar lá amanhã e entregar a sua carta de demissão. Você tem que saber se você tem uma reserva financeira, você tem que ter um mínimo de plano de negócio para saber com o que você vai empreender, o que você vai fazer, como você vai fazer, né? Então, assim, não é uma coisa de jogar tudo para o alto, né? Principalmente se você for uma pessoa responsável pela sua casa, pela sustentar, não sei se você tem filhos, enfim, para sustentar você e sua família, né? Tem que se pensar muito bem sobre isso. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Acabou. As perguntas aqui acabaram. Então, agora, quem tiver online, quiser fazer perguntas, a gente ainda tem um tempinho para isso. Vocês querem fazer perguntas aqui para mim? Me digam aí. Alguém tem alguma pergunta que a gente possa responder com sim ou não com as cartas? Então, pode fazer. Primeira pergunta, vou fazendo por ordem que foi entrando nos comentários. Ok. Vou responder essa primeira aqui. Eu estou fazendo a escolha certa para o meu relacionamento em ficar separada do meu marido por mais um mês? Vou começar respondendo essa, tá? Só um minuto, deixa eu desligar aqui o. Gente, deixa eu ir ali soltar um gato antes que ele suba aqui em cima da mesa. Vamos lá, Frajola. Você é um gato muito chorão. Vai. Ai, gente, gato sendo gato, né? Porque gato é assim, né? Não pode ver uma porta fechada que quer entrar e depois ele quer sair. Vamos que vamos. Estou fazendo a escolha certa, beleza. Vou responder essa pergunta. Você está fazendo a escolha certa desde que você consiga se desligar. Aqui aparece a cabeça muito confusa, né? Como se o pensamento tivesse ali em você o tempo inteiro. Então, o que eu te falo? Será que isso daí é o tamanho da sua insegurança que está pesando aqui em cima do seu marido? É a ansiedade? O que está dividindo vocês? Por aqui não está claro. Deixa eu tirar mais uma carta aqui para poder te responder. Eu tenho nuvens, ele e o caminho, tá?
Por aqui, eu acho que não é uma boa escolha. Não é uma boa escolha. Talvez você deva ficar mais próxima nesse momento. É como se ele tivesse precisando de você para ter uma maior clareza mental. Eu não sei qual é a situação que está acontecendo, mas há uma necessidade. Precisando de você próxima para poder fazer alguma escolha, para poder ter clareza para decidir os caminhos, tá? Não é uma boa escolha. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que puxar o óculos para cima para poder enxergar, tá, gente? Porque eu sou muito míope, meu óculos ele é muito forte para longe. Já que tem solução, devo procurar ou esperar? Reformula essa pergunta para mim, Marina, fazendo favor, porque aí tá ou. Eu preciso de uma resposta, algo que eu responda sim ou não. Eu vou fazer o seguinte, devo procurar, tá? Vou responder sim ou não para essa, porque aí a gente já elimina outra. Vamos lá. Devo procurar? Sim, deve procurar. É um momento em que talvez você tenha ficado muito ensimesmada, muito, como é que se diz? Paralisada, tá? Por questões suas, e aí a gente não traz isso para cá, mas está te pedindo movimento, está te pedindo para sair do lugar e se movimentar. A resposta é sim, tá? Sim, mas uma observação aqui antes de eu tirar outra. O navio, ele tem um movimento lento. O navio, ele para fazer o trânsito, para fazer a viagem de um navio, você traça uma rota, você traça um rumo. Então, tem que ser um movimento cauteloso, calculado, tá? Sem brusquidão. É um movimento suave, tá? Para aprofundar nisso daí, a gente teria que fazer uma abertura completa dessa situação, tá bom? Deixa eu ver aqui qual a outra pergunta que vocês me fizeram. Vou conseguir fazer cortes esta semana de situações que preciso? Vamos ver. Ana Angélica. Gente, se vocês precisam de um... Ai, voltei, deu uma caída aqui. Espero que sim. Ana Angélica, terapeuta reikiana maravilhosa. Beijo pra você, Melinda. Entre outras coisas. Minha conexão hoje tá dando ciricutico aqui, gente. Olha o Mercúrio retrógrado. Olha o que eu falei, as questões de tecnologia no início da live, tá? Tá aí. Vocês estão vendo ao vivo acontecer. Dar a conexão. Pronto. Voltei, gente. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Acho que sim, né? Por aqui, eu te digo que sim, tá? Mas existem questões, talvez financeiras, que estão criando aí interferindo nessa situação. Mas por aqui sim, tá? Essas duas cartas aqui me dizem que sim para sua resposta. Se você vai conseguir fazer os cortes que você precisa fazer essa semana. Eu posso responder mais
3 perguntas. Quem mais? Quem ainda não perguntou, se quiser perguntar, tá? Perguntas que vocês ainda não tenham feito na caixinha. As perguntas das caixinhas eu já respondi todas. Se você, quem fez pergunta e não estava aqui na hora, assiste no replay, porque eu respondi todas as perguntas da caixinha do final de semana. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, dá tempo de responder mais 3. E aí eu tenho que encerrar a live. Vocês querem? Perguntas aqui no chat. Se não entrar pergunta, aí a gente faz a leitura do nosso oráculo da semana. Alguém mais quer? Manda um coração se alguém quiser pergunta. Não? Então tá. Então eu vou fazer o oráculo de Kuan Yin agora. Não entrou pergunta nenhuma. Vou colocar aqui, tirar o oráculo com conselho para a semana. Lembrando a vocês que Kuan Yin é a mãe da misericórdia, a mãe da compaixão. Ela é uma mestra ascensionada que abriu mão da sua própria ascensão a outra dimensão para permanecer aqui, orientando e auxiliando a humanidade com seu amor, com a sua compaixão. Então, se você está precisando de um conselho, se você está precisando de uma orientação, se você está precisando ouvir uma mensagem hoje, vamos lá tirar uma cartinha de Kuan Yin e ler a mensagem que ela tem para dar para gente. Nossa, hoje a internet aqui tá terrível, gente. Nossa, mãe, que horror. Vamos lá, a carta de hoje são os Portões do Paraíso, carta número 12 do oráculo de Kuan Yin, e eu vou ler para vocês, né? Esse é um oráculo, como eu falo, é um oráculo de aconselhamento, então a gente não tem interpretação das cartas, e sim a orientação da mensagem. Os Portões do Paraíso. Todos os seres possuem um destino espiritual último de felicidade e liberdade. A amada Kuan Yin irradia incansável compaixão sobre toda a vida para esse fim. Ainda assim, por vezes, apegos, seres, entidades e elementais de vibração inferior ficam com medo do amor divino e acreditam que o melhor a fazer é esconder-se em campos de energia humanos. Isso bloqueia o progresso em direção à libertação, onde seres humanos e seres de vibração inferior podem atravessar os portões do paraíso para passar a um estado de paz e bem-aventurança, o retorno para casa, para a fonte espiritual de toda a vida. Esse oráculo é uma mensagem de que será benéfico chamar de volta todas as partes de si mesma, que deixar qualquer parte de você ligada ao campo de energia de outra pessoa por medo, quer lhe tenham dado ou não permissão ou encorajamento para isso, já não ajudará a crescer. Chegou o momento de ter seu próprio poder e não mais tentar entrar na cidade proibida do campo de energia do outro. Em vez disso, busque atravessar os portões do paraíso e morar no Palácio da Luz, dentro de seu próprio coração. Olha, alguém aqui fez uma pergunta sobre fazer um corte necessário. E na hora que eu estou lendo isso daqui, me veio que é para você principalmente, tá? Confirmando a sua resposta de que esse corte, seja lá qual for que você quer fazer, ele é necessário porque a outra parte está derrubando a sua energia aí. E para todos os outros, né, que não tenham feito essa mesma pergunta, mas que passam por uma
situação em que é necessário romper com alguma coisa, seja um trabalho, seja um relacionamento daqueles que não te nutre, seja um compromisso qualquer que você tenha e que te sufoca, não te alimenta, não te traz nada de bom, né? Só te traz tristeza, muitas vezes sofrimento, um trabalho que não te nutre. Aqui está uma resposta, né? Para quem, eu acho que a gente teve também uma pergunta sobre pedir demissão para empreender, para começar. Então, aqui tem também uma resposta. Nós temos que viver na inteireza. Quando nós somos inteiras, quando nós somos inteiros, nós conseguimos mudar coisas que pareciam impossíveis para nós. Ontem eu tive uma conversa muito interessante, vou contar para vocês aqui, com a minha cunhada, e ela vinha relatando para mim uma situação no trabalho dela, né? E a gente sempre conversa muito, e eu falei muito com ela sobre a mudança que era necessário fazer nela mesma, né? Para que essas situações que aconteciam com ela no trabalho parassem de acontecer. E durante um certo tempo ela continuou, né, passando por aquilo, e aí é o momento que ela tomou a decisão de mudar a postura dela, né? E ela ontem veio conversar comigo, a gente estava batendo um papo, no Dia dos Pais eu fui, né? Meu pai mora fora daqui, não teve como a gente se encontrar, ele mora bem longe, e aí meu irmão que mora aqui, a gente então passou o Dia dos Pais juntos, né? Eu e meu irmão, os nossos filhos. E aí com minha cunhada, a gente batendo papo, e ela falou assim, nossa, Adri, olha, lá no meu trabalho, tem uma semana que eu tomei a decisão de agir assim, 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 dessa forma, como a gente já tinha conversado, e porque eu não estava aguentando mais, eu estava exausta, aquela situação tal, e aí eu decidi mudar. E eu estou impressionada. Eu falei assim, com o quê? Eu estou impressionada como as pessoas mudaram, como todo o ambiente mudou ao meu redor. Aí eu falei assim, é mesmo? Me conta o que aconteceu. E aí ela foi me relatando aquilo. Aí eu falei assim, pois era, aquilo que eu te falava. Quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. E ela mudou, não foi uma coisa radical, ela mudou só a forma que ela agia. A forma como ela se manifestava naquele ambiente. Ela assumiu a inteireza dela, mudou a postura, e daquilo ali se expandiu e tudo mudou. A forma como as pessoas passaram a enxergá-la, a forma como as pessoas passaram a tratá-la, a forma como o ambiente, a dinâmica, ela ainda usou essa palavra comigo. Dri, a dinâmica do ambiente mudou. Foi uma pessoa. Lá no setor dela, se eu não me engano, deve ter umas 5 ou 6 pessoas. Ela é uma pessoa, um sexto daquele ambiente. E vocês percebam como a mudança de vibração de uma pessoa é capaz de mudar tudo ao redor. Então, é o que eu sempre falo com vocês, nas perguntas, nas respostas. Eu nunca fico no sim ou não, porque muitas vezes tem aqui, né, a cigana aqui falando, né, os recadinhos que vêm aqui no ouvido, que tem uma nuance que vocês precisam mergulhar para poder entender a situação que vocês estão vivendo. Que às vezes não é só um sim ou não que vai te dar o caminho, tá? Então, pessoal, assim, eu hoje vou encerrar a live aqui. Como vocês não mandaram mais perguntas, quem está no nosso grupo, na Rota da Clareza, hoje à noite, às 19 horas, lembrem-se que nós temos o nosso último encontro. Lembrem de trazer
a fotografia que eu pedi para vocês lá no grupo, que vai ser uma dinâmica muito bonita, muito transformadora e que eu tenho certeza absoluta que vocês vão levar para a vida de vocês, tá? A gente vai fazer também hoje à noite a abertura do oráculo para dar o direcionamento para vocês aqui para frente, tá bom? Meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Quem não assistiu as respostas às perguntas das caixinhas, que eu comecei a live fazendo as respostas, quem ainda não tinha chegado aqui, aguenta um pouquinho que daqui a pouco a live sobe para o feed e vocês assistem no replay. Lembrem-se sempre de ativar as notificações, compartilhar o perfil, compartilhar as publicações. A gente está precisando aumentar o alcance do Instagram, então eu peço isso a vocês, né? Se vocês puderem me retribuir divulgando o meu trabalho, eu vou adorar, vou ficar muito feliz. E quem quiser agendar o seu horário, eu ainda tenho algumas vagas para agosto, é só mandar um direct para mim. Um grande beijo, ótima semana, cuidem de vocês. Tchau!